O céu começa a escurecer de forma ameaçadora. Enquanto ventos fortes sopram a vegetação e as primeiras gotas de chuva caem no asfalto, o furacão se aproxima. Dentro de um veículo fortemente equipado, os caçadores de furacão se preparam. Cada um com papel crucial para garantir a segurança e o sucesso da missão. O motorista ajusta a rota, o meteorologista verifica as últimas leituras de radar e o operador de câmera se prepara para capturar imagens que serão vistas pelo mundo todo. Eles sabem que cada segundo conta, e a tensão no ar é palpável. Eles estão prestes a encarar de frente uma das mais destrutivas forças naturais do planeta. Com os recentes desastres causados por furacões na região da Flórida, o trabalho das equipes de prevenção e responsáveis pela evacuação de áreas atingidas fica cada vez mais evidente. Os furacões se formam na água quente do oceano e suas trajetórias podem ser previstas por satélite. O Milton se formou no dia 5 de outubro, no Golfo do México, como uma depressão tropical com 55 km por hora. No dia 6, já havia evoluído para um furacão de categoria 1, com ventos de 140 km por hora. No dia 7, atingiu pela primeira vez a categoria 5, com velocidade de 260 km por hora. Mas para conseguir informações mais precisas, meteorologistas e pesquisadores precisam coletar amostras direto do furacão. E é aí que nossos caçadores entram em cena. Seja no solo ou no ar, sua missão é chegar ao olho do furacão. John, a que distância ao norte iremos na trilha rumo ao norte? 108 milhas ao norte do olho. Enquanto as aeronaves fornecem dados aéreos sobre a formação e o comportamento do furacão em diferentes altitudes, os caçadores em solo são os olhos e ouvidos próximos ao impacto real da tempestade. Os satélites fornecem uma visão macro do furacão, mas é no chão que se mede com precisão como ele afeta a infraestrutura, a vegetação e as condições atmosféricas ao nível do solo. Esse trabalho em conjunto permite uma análise mais completa e detalhada, ajudando a prever o impacto direto sobre as cidades e populações vulneráveis. Os caçadores de furacões são equipes diversas e bem coordenadas. Cada membro desempenha um papel vital para o sucesso da missão. A caçada de furacões em terra começa com veículos reforçados, geralmente SUVs, e caminhonetes adaptadas para suportar ventos extremos, inundações e destroços. Esses veículos são equipados com câmeras de alta definição, radares portáteis, anemômetros para medir a velocidade do vento e barômetros que monitoram a pressão atmosférica. Drones também são usados para capturar imagens aéreas. A estratégia envolve monitorar a trajetória do furacão em tempo real, usando mapas meteorológicos e radares para prever a melhor rota de perseguição. Os caçadores estudam o comportamento da tempestade e escolhem posições que permitam coletar dados valiosos, mas sem expor a equipe a riscos excessivos. Eles priorizam rotas que possibilitem uma retirada rápida, caso a tempestade mude de direção inesperadamente. Os momentos mais críticos ocorrem quando os caçadores se posicionam diretamente na rota do furacão. Nesse ponto, eles enfrentam ventos intensos, estradas bloqueadas e risco de inundações. Decisões rápidas são essenciais para evitar serem apanhados no centro da tempestade, onde os danos são devastadores e o perigo máximo. Há histórias de missões que quase terminaram em tragédia devido a mudanças inesperadas na trajetória do furacão. Nesses casos, um erro de cálculo ou a rapidez com que o furacão altera sua direção pode colocar os caçadores diretamente na zona de impacto mais perigosa, deixando-os vulneráveis à destruição completa. Tais situações criam uma pressão enorme, exigindo respostas rápidas e decisões críticas. Os caçadores de furacão em terra são uma combinação de profissionais e entusiastas que assumem a missão perigosa de seguir de perto furacões e tempestades severas, enquanto operam a partir de veículos especialmente reforçados. Entre eles, encontramos meteorologistas, cientistas e cinegrafistas, mas também há amadores apaixonados por fenômenos meteorológicos extremos, que fazem isso por conta própria, movidos pela adrenalina ou pela vontade de entender melhor a natureza. Os caçadores de furacões seguem de perto essas forças colossais da natureza, impulsionados por razões tão variadas quanto poderosas. Muitos são movidos por uma paixão que nasceu ainda na infância,
fascinados pela imprevisibilidade dos eventos climáticos. A emoção de estar no centro de uma tempestade, sentindo a fúria dos ventos e a pressão da atmosfera, desperta algo profundo neles. Documentários, filmes, ou até mesmo o som distante de trovões na juventude os inspiraram a viver esse momento em primeira mão, transformando o medo do desconhecido em uma necessidade de compreensão. Mas para outros, a missão vai além da adrenalina. É uma questão de ciência e sobrevivência. Meteorologistas e pesquisadores se lançam ao olho do furacão não apenas para saciar a curiosidade, mas para coletar dados cruciais que podem salvar vidas. As medições que realizam, o comportamento da tempestade que registram, ajudam a decifrar padrões que máquinas e satélites não conseguem captar. Eles carregam consigo o peso de saber que sua coragem pode, um dia, evitar uma tragédia maior ao aprimorar os sistemas de alerta e prevenção. Entre eles também estão aqueles cuja missão é mostrar ao mundo o poder bruto da natureza. Fotógrafos e cinegrafistas, armados com suas câmeras, se aproximam do caos para capturar imagens que nos deixam sem palavras. Essas fotos e vídeos se tornam prova viva da força incomensurável dos furacões, uma realidade que muitos jamais experimentarão de perto, e ao mesmo tempo, educam, conscientizam e alertam sobre os perigos que essas tempestades representam. Mas há, claro, aqueles que simplesmente buscam a adrenalina, o puro êxtase de desafiar uma das forças mais destrutivas do planeta. Para eles, é como uma dança com o perigo, um flerte com o desconhecido, onde cada segundo traz à tona uma mistura de medo e empolgação. Esses caçadores vivem para o momento em que o céu escurece, os ventos começam a uivar e a tempestade finalmente chega, testando os limites de sua coragem e resistência. Eles não apenas enfrentam o furacão, eles se tornam parte dele, mesmo que por um breve e inesquecível instante. Os dados coletados por esses caçadores são cruciais para a criação de previsões mais precisas. Ao observar como o furacão se comporta em contato com o terreno, os meteorologistas conseguem ajustar os modelos de previsão para determinar o impacto que a tempestade terá em comunidades vulneráveis. Isso é especialmente importante para emitir alertas de evacuação e preparar as áreas para responder às emergências. Além disso, os caçadores em solo podem detectar pequenas mudanças nas características do furacão que podem não ser visíveis do ar, como microexplosões de ventos ou novos padrões de inundação. A colaboração entre caçadores amadores e profissionais com cientistas de institutos meteorológicos e centros de pesquisa é cada vez mais comum. Muitas vezes, os dados capturados por esses caçadores são compartilhados com centros de previsão e acadêmicos que estudam a dinâmica dos furacões. Essa parceria resulta em uma maior compreensão dos fenômenos e melhores estratégias para lidar com as tempestades no futuro. A visibilidade que os caçadores de furacão em terra obtêm na mídia tem sido um fator importante na conscientização pública sobre os perigos e o impacto dos furacões. Imagens capturadas durante as missões são frequentemente transmitidas em documentários, noticiários e amplamente compartilhadas nas redes sociais. Esses registros visuais fornecem ao público uma visão da força destrutiva de um furacão, ajudando a educar e alertar as pessoas sobre os riscos e a necessidade de medidas preventivas. Os caçadores não apenas enfrentam as tempestades de frente, mas também ajudam a desbravar os mistérios dos furacões, fornecendo informações essenciais para prever com mais precisão as futuras tempestades. É graças a esse comprometimento que muitas vidas são salvas e a ciência avança. O que os motiva vai além do perigo, é o desejo de fazer a diferença.